conselho que nós vamos encontrar lá em Eclesiastes: jovem, alegra-te na tua mocidade e anima o teu coração nos dias da tua mocidade. Segue pelos caminhos do teu coração e pelo desejo dos teus olhos. Interessante esse versículo. Viva a juventude com responsabilidade. Esse versículo tem duas partes. Se você ficar só na primeira, é perigoso. Ele vai dizer: jovem, alegra-te na tua mocidade. Faça o que você gosta de fazer. Anima o teu coração nos dias da tua mocidade. Segue pelos caminhos o teu coração, que é perigoso. E pelo desejo dos teus olhos. Parece-me aqui que o escritor de Eclesiastes dá uma liberdade total aos jovens. Contempla a vida, viva a vida, se alegra com a vida. Aquilo que os seus olhos desejam, conquiste. Parece um conselho extremamente perigoso para a juventude. Agora, jovem, viva com responsabilidade. Olha a segunda parte do versículo. Porém, sabe que Deus te trará juízo por todas essas coisas. O que nós temos que entender aqui, jovens, é que os seus desejos, se alegrar com a vida, de viver a vida, é algo que Deus nos dá. De viver bem nessa vida. Mas temos que ver que tipo de vida estamos vivendo. Porque se ela não for condizente com a vontade de Deus, nós ficaremos numa situação difícil no dia do juízo, quando apresentaremos as nossas obras ao Senhor. Porém, sabe que Deus te trará juízo por todas as coisas. Querem se alegrar? Se alegrem, mas de acordo com aquilo que Deus permite. Quer dar vazão aos seus olhos, contemplando toda a beleza? Pode contemplar, mas Deus vai trazer a juízo tudo aquilo que você completar. Segue o seu caminho. Há vários caminhos, mas aquele caminho que você seguir, Deus vai lá na frente cobrar, trazer você uma responsabilidade para aquele caminho. Então, viva a juventude, porém com responsabilidade. E quero acrescentar uma coisa: vocês são extremamente abençoados. Extremamente abençoados. Primeiro porque vocês têm um pastor que é bíblico, e eu sei que é bíblico. Mas na nossa época, quando eu e Dona Cida nos casamos, não tinha livros, não tinha aconselhamento, não tinha discipulado, não tinha nada. Acho que vocês viveram essa época. Hoje, em suas igrejas, tem pastor de jovens, tem pastor de adolescente, tem livros, tem congressos, tem tanta coisa que ajuda vocês a se guiar nesse mundo. Na nossa época não tinha isso. Vocês devem agradecer a Deus pela bênção de ter hoje uma igreja que se preocupa muito com vocês. Portanto, juventude, viva essa juventude com responsabilidade, porque um dia nós vamos responder. Segunda coisa, nunca esqueça do teu Criador. Ah, como é fácil esquecer do Criador. Eclesiastes 12, o quê? Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias difíceis e cheguem os anos em que dirás: não tenho prazer neles. Olha, nunca se esqueça do Senhor. Nós temos um jovem lá na igreja, hoje não é tão jovem, ele foi excluído da igreja, abandonou o evangelho, se casou com uma jovem não crente, e hoje a família está desesperada procurando o pastor de jovens socorro. Nesse relacionamento com a moça não crente que ele se casou, 2 filhos, o casamento não foi bem, ela o abandonou, está com outro, e ele procurou nas drogas o refúgio. Não lembrou do Senhor, lembrou das drogas. E hoje é um jovem dos seus 35 anos, talvez, com a vida totalmente destruída, nas drogas, sem emprego e com possibilidade de prisão porque não paga a pensão dos filhos. Esqueceu do Senhor. Esse moço, que prazer ele tem hoje nos dias que ele vive.
Nenhum prazer, porque se esqueceu do Senhor. E o nosso grande problema é que nós achamos que o amanhã demora para chegar. E o amanhã chega bem depressa, tão rápido. Eu lembro quando eu completei 50 anos, eu entrei em parafuso. Eu fiz um exame e estava lá, senhor Antônio Mendes Gonçalves, 50 anos de idade. Eu fiquei assustado. Tenho 50 mesmo. E hoje já cheguei nos 73. E depois nós começamos a lembrar dos nossos filhos. Eu encontro amigos, ele fala, você é meu neto. O quê? Você já tem neto? Ele vira para mim e falou, você também já tem neto. Nós esquecemos. Os dias vêm e precisamos ter contentamento, alegria. Guardadas as devidas proporções. Eu tenho contentamento na minha vida pela juventude que Deus proporcionou a mim. E olha, confesso a vocês que não foi fácil. Nós tínhamos os idosos da igreja que batiam impiedosamente em nós jovens. Mas pela graça de Deus, alguns sobreviveram. É grande a nossa responsabilidade. Nunca se esqueça do Criador, porque passa rápido. Quando vocês chegarem lá na frente e tiverem que conversar com seus netos, você fala, olha para o seu neto, lembra do teu Criador. Porque hoje eu tenho prazer na minha vida, porque eu nunca esqueci do meu Criador. Segundo conselho para vocês, nunca se esqueçam do teu Criador. Terceiro, aproveite o vigor das suas vidas. Eu estava agora tossindo. Tá certo que eu fiz umas viagens doidas por aí, mas não tenho mais aquele vigor. Às vezes eu levanto da cama e começo a girar. Falei, mas isso aqui não girava antes. Por que está girando? E hoje conversava com uma irmã da igreja, que tem mais ou menos a minha idade, e ela estava com o rosto machucado. Ela falou, o senhor não viu meu rosto, estava deformado. Eu falei, mas o que aconteceu? E eu levantei da cama e caí. Eu falei, mas por que você caiu? Não sei. Eu falei, eu sei, pela idade. E de vez em quando eu levanto. Antes eu subia no telhado da minha casa, o telhado era firme, hoje balança tudo. Não sei quem fez um telhado diferente. Andava de bicicleta Monarch no passado, o breque no pé, lembra disso? Vocês não sabem o que é isso. E a bicicleta era firme, hoje não, a bicicleta fica tremendo. O vigor está indo embora. Está indo embora. E vocês vão chegar lá. Se Deus não levar vocês antes, vocês vão chegar lá. Velhinhos. Vão estar se conhecendo, falando com certa dificuldade. Aproveite o vigor. Olha o que diz 1 João 2,14. Crianças, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que é desde o princípio. Aí ele entra. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. Sois fortes. Agora, essa fortaleza vai embora, gente. Daqui a pouco é dor na coluna. Eu tenho um costume na igreja que todas as senhoras... Não, você não está na idade, é um acidente. Eu sempre aconselho aqueles pastores mais novos, sempre que você despedir das suas ovelhas, aquelas senhoras já depois dos 60 anos, você fala, minha irmã, estimo as melhoras. Ela vai adorar você. Ai, pastor, como o senhor é sensível, como o senhor sabe? Você pode falar que você acerta. Porque depois de 60 é dor em todo quanto é canto. Aproveitem o vigor de vocês. Vocês são fortes. E a palavra de Deus permanece em vós e já vencestes o maligno. Essa fortaleza que é espiritual, mas também é física. Aproveitem, gente. Eu fui um grande centroavante no futebol. Pelo menos se eu não falar, quem vai falar de mim? Joguei aqui no campo de Nova Odessa, contra o Nova Odessa. Vila Prudente contra o Nova Odessa. Perdemos o jogo. Hoje, meus irmãos... Como é difícil, a bola corre demais. Antes não, eu alcançava. Esse vigor vai embora. Aproveitem, gente. Se envolvam no trabalho. Se envolvam na igreja. Porque daqui a pouco é uma bengaleazinha. Daqui a pouco é aquele andar trôpego. Daqui a pouco tem que comprar um carro hidromático, né, dona Cida? Já comprei para dona Cida um carro hidromático. Porque fica difícil fazer tudo. O tempo passa, gente. O tempo passa. Aproveitem o vigor e dê esse tempo para o Senhor. Quarta coisa,
o vigor passa. Eclesiastes 11:10. Afasta a angústia do teu coração e remove o sofrimento do corpo, porque a mocidade e o vigor da vida são transitórios. Tchau. Às vezes, tchau, beleza. As rugas vêm, aquela força não existe mais. Daqui a pouco você está atravessando a rua. Oi, tia, sai da frente. Tia já é avó. É que as crianças são muito bondosas. Ô tio, o que o senhor está fazendo aí, me atrapalhando? Esse vigor passa, gente. E o grande problema é quando o vigor passa, você vai desenvolver um filme na sua mente e você vai lembrar lá do passado, aquilo que você deveria ter feito e você não fez enquanto tinha vigor. Agora é tarde. Agora é tarde. Jogadores de futebol, aqueles que não se cuidam, quando eles acordam para a realidade já é tarde. Já não podem mais correr como antes. Há um jogador de futebol que vocês já ouviram muito falar, Adriano, um dos grandes centroavantes do Brasil. Esse homem levou uma vida devassa, já ninguém quer mais ele. Veio para o Corinthians, treinou, veio para não sei aonde, treinou e não aconteceu nada, porque o vigor passou. E agora, não dá para voltar. Não tem como voltar no filme. Por isso, jovens, tenham a certeza disso, de que essa juventude, essa exuberância, ela passa. E passa muito mais rápido do que nós pensamos. O amanhã chega muito rápido. E a nossa tendência é achar que o amanhã vai demorar demais. Vocês, eu diria que são o futuro da igreja? Não. Vocês já são a igreja hoje. Não é o futuro. Porque vocês podem visualizar nos bancos aqui que tem gente que já está próxima a atravessar o rio. Dos quais eu me incluo. Porque é normal. Pela idade, nós estamos muito mais próximos de nos encontrar com Cristo. Quem tem mais de 70 anos aqui, levante a mão comigo, vamos ver. Com coragem. Olha, tem bastante gente. Talvez alguns se esconderam um pouquinho, né? Não dá para esconder. Eu tive uma Leta como ovelha. E um dia eu perguntei para ela. Falei, quantos anos a irmã tem? Pastor, nunca mais faça essa pergunta, me ofende. Na lata. Aí eu olhei para ela e falei, mas não precisa falar. Está na cara, eu já sei a idade. Ela não gostou muito. Mas isso vai acontecer, gente. Vocês já são a igreja de hoje. Quantos anos você tem, Werner? 41. É um jovem. Tem idade, eu tenho filho mais velho que você. 41 anos. Já é um pastor. Já é um homem altamente com responsabilidade para cuidar desse rebanho. E vocês aí, talvez alguns estão com 16, 18, 20, alguns passando um pouquinho, mas não entrem em desespero, não. Deus proverá. Deus proverá. Cuidem das suas vidas. Vocês são a igreja da fazenda velha, embora vocês são novos. Vocês são a igreja. Daqui a pouco esses vão e ficarão vocês, juntamente com o pastor. Uma advertência final que o texto pode nos trazer lá de Eclesiastes. Agora que já disse tudo, aqui está a conclusão. Aliás, o livro de Eclesiastes, você só vai entender esse livro lendo essa parte final. Você lê Eclesiastes, você não entende nada. É tudo, é fumaça, é vento, você corre atrás, não acha, parece uma vida tão fútil. Mas no final você entende Eclesiastes. Versículo 13 do capítulo 12. Agora que já disse tudo, aqui está a conclusão. Teme a Deus e obedece os seus mandamentos, porque este é o propósito do homem. Juventude, tema a Deus. É interessante que o temor a Deus, às vezes, tem gente que traduz como medo de Deus. E eu gosto dessa tradução. Talvez alguns não concordam. Tenham medo de Deus. Porque horrenda é a coisa cairmos nas mãos do Deus vivo.
Tenham medo de Deus. Um dos meus colegas, lá da igreja de Vila Prudente, cujo pai ficava correndo atrás dos filhos e todos se perderam, um deles, a questão de uns 4, 5 anos, eu perguntei para um colega, onde está fulano? Ele falou, ele morreu de tanto beber. Morreu abandonado. Depois eu fiquei sabendo de outro líder da nossa época que abandonou o evangelho, formou outro lar, e fui conversar com o filho dele. Um homem que cometeu tantos pecados horrendos. Ele cuidava da juventude da igreja. O filho dele, que hoje é um pastor, falou, pastor Mendes, meu pai morreu podre numa cama. O único que entrava no hospital para visitá-lo era eu, que ninguém conseguia entrar porque cheirava carniça. Se eu tivesse tempo de contar a história desse homem, ele não teve medo de Deus. Ele fez tudo para provocar a ira de Deus sobre a vida dele. Meus irmãos, às vezes nós pintamos um Deus que é só amor. Ele é amor e também justiça. Ele é amor, mas também é puro. Ele é amor, mas também é santo. Por isso que na obediência aos mandamentos de Deus, nós aplacamos a ira dele sobre aqueles que desobedecem a sua palavra. É muito sério. É muito sério. Tenham medo de Deus. Não é que é aquele medo de se aproximar dele. É aquele medo de sofrer as duras consequências de desobedecer os princípios da palavra. Quantas jovens já conheci que abandonou o evangelho, se casou com um incrédulo e apanha do marido quase todos os dias e não tem como voltar o filme. Desobedeceu a Deus e hoje carrega as consequências do seu pecado. Eu diria, temam a Deus e tenha medo de Deus, porque Ele cobra muito alto a desobediência nossa. Com Deus não se brinca. Por isso que recentemente, conversando com o Dr. Shedd, eu perguntei sobre os nossos púlpitos. Falei, Dr. Shedd, as igrejas estão sem nenhum temor de Deus. Sabe o que ele me disse? Pastor Mendes, precisamos pregar mais sobre o inferno, para as pessoas terem consciência de onde Deus os tirou. Não sei se vocês sabem, mas o Dr. Shedd está com a doença extremamente abalada, já não sai mais de casa. Um dos maiores servos de Deus que eu conheci. Pregue mais sobre o inferno, pastor Mendes. O pessoal precisa saber o que é inferno. E talvez muitos estão enganados, achando que vão para o céu, e pelo seu viver estão indo para o inferno. Pregue mais sobre o inferno, pastor Mendes. Um homem de quase 90 anos, profundo conhecedor da Bíblia, obedece os seus mandamentos. E o temor de Deus é mostrado à medida em que nós obedecemos os mandamentos de Deus. Porque esse é o propósito de cada um de nós. Deus nos criou para a sua glória. E para que a glória de Deus seja vista em nós, obedeçamos os mandamentos de Deus. Só assim. Versículo 14. Porque Deus levará a juízo tudo o que foi feito, até tudo o que está oculto, quer seja bom, quer seja mau. Isso é verdade. Não adianta querer esconder. Deus vai trazer às claras tudo aquilo que fizemos. Isso será mostrado. Não tem como fugir dessa realidade. O computador divino não tem vírus. Não tem hacker que entre no computador divino para apagar todas as informações. Elas estão lá. Por isso, jovens, vocês que são extremamente tentados, obedeçam os mandamentos de Deus. Quero encerrar com a palavra de incentivo a vocês. Tem uma jovem Leta lá na igreja, e ela, antes de casar, é uma bela de uma jovem.
E ela andando pelo shopping com o papai, ela muito alta. E alguém parou no shopping oferecendo uma carreira de modelo para ela. Você já pensou? Receber um convite desse para ser modelo? Ela com o papai, tremendo de um crente em Cristo. Ela uma crente tanto fiel que casou agora com o pastor. Não. Mas já pensou ser modelo? Quanto dinheiro que não vai ganhar? A popularidade que vai alcançar. Mas ela sabia que sendo modelo, Deus já ficaria totalmente do lado. Ela disse, não. Eu quero seguir o Senhor. Por isso vocês jovens, homens, mulheres, quando os homens, o mundo olha para vocês, a juventude bonita, cheia de vida. Homem é meio feio, mas as mulheres são todas lindas. Olha, dá uma olhada lá, meus irmãos. Salva um, né? Não existe coisa mais feia que homem, né? Mas vai ter gente que gosta de vocês. Fiquem tranquilos. Meu velho pai dizia, não há caldeirão sem tampa. Fiquem tranquilos. Mas vocês, com essa juventude, e o que o mundo oferece, vocês dizem não, vocês não têm ideia do impacto que vocês causam no mundo. Vocês precisam ter consciência. Você, jovenzinha, você é bonita. A sua fidelidade a Deus, você não tem ideia. Quando este mundo oferecer as belezas que levam à morte, e você dizer não, você não tem ideia da abrangência do seu testemunho. E vocês também, que são bonitos aos olhos delas, não aos meus olhos. Vocês, a firmeza, dizendo não ao pecado. Esse garoto que pregou 17 anos na igreja hoje, segundo a dona Cida fala, é um dos meninos mais bonitos da igreja. E meigo. E ele estava contando da dificuldade de ser um crente. Ele podia provavelmente, cada semana, ficar com uma menina das mais bonitas da escola. Não. Eu tenho um Deus. Eu tenho os mandamentos. Por isso que eu quero incentivá-los a usar essa beleza, essa meiguice, essa juventude para o Senhor. É um impacto que vocês não têm ideia que causa no mundo. Aquela jovem foi convidada para ser um modelo. Não. O grande problema para a juventude é dizer não ao mundo, porque as ofertas são tentadoras. E esse é o incentivo que eu quero deixar vocês. Vocês são belas, vocês são belos aos olhos delas. Simpáticos. Vocês são simpáticos. Aproveita essa juventude e coloque no altar do Senhor, porque vocês fazem a diferença. Vocês são diferentes. A minha oração é que Deus abençoe vocês grandemente. E obedeça ao Senhor. Não se iluda com essa vida. Ela passa rapidinho. Mas lá na eternidade, nós viveremos para sempre com o Senhor. Que Deus abençoe esta juventude, também a juventude que está sentada, e que Deus abençoe nós, velhinhos ranzinzas, para que tenhamos mais cuidado e amor gracioso para com a juventude. Muito cuidado. Eu não vou cantar esse hino, porque esse hino é da juventude. Isso é coisa nossa. Isso não pode existir. É interessante, só para terminar, vocês nos tentam muito. Às vezes vocês batem palma, a gente não gosta de palma. Às vezes vocês cantam muito alto, a gente não gosta. Às vezes os instrumentos estão muito altos, a gente não gosta. Sabe por quê? Porque é o pecado nosso de velhos ranzinzas que queremos um culto para nós, não para o Senhor. O culto que nós prestamos é do Senhor. Às vezes é diferente, agrada mais os jovens, mas temos que louvar. Temos que louvar. Porque o culto é para o Senhor. O culto jovem hoje, só música, não canto. Que coisa feia. Não canta por quê? É porque o culto é para mim. Eu sou o dono do culto. O dono do culto é o Senhor. Então, somente o Senhor. Que Deus abençoe vocês e que essa interação entre vocês jovens e aqueles que estão aqui na minha idade, ranzinzas assim como eu,
que nós possamos fazer um casamento perfeito e juntar esse pacote, os mais velhos, os mais novos, e levar para o Senhor, glorificando o nome dEle. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Bondoso Deus, nosso Pai, como é gostoso ver essa juventude e ver o compromisso que ela tem com o Senhor. Agora nós sabemos, ó Deus, das tentações que essa juventude tem durante todos os dias, na escola, no trabalho, na sociedade onde ela está envolvida. Como é difícil, ó Deus, resistir às tentações. E a nossa oração é que o Senhor capacite de forma extraordinária essa juventude, porque ela já é a igreja de hoje. Para que através de suas vidas, através do seu não às investidas do inimigo, a mensagem seja pregada de alguém que tem um compromisso com o Senhor Jesus Cristo e paga o alto preço por aquele que pagou um alto preço para nos resgatar da perdição eterna. É em nome dele que nós oramos. Amém.